Boa noite. Radiologia é a parte da ciência que estuda a visualização dos ossos, órgãos ou estruturas através do uso de radiações sonoras, eletromagnéticas ou corpusculares, gerando dessa maneira uma imagem. Nas últimas décadas, foram acrescentados novos métodos de imagem, como a tomografia computadorizada, a mamografia, a ultrassonografia e a ressonância magnética nuclear. Medicina radiológica é o nosso tema de hoje. Nosso convidado, Dr. Expedito Santana. É com ele com quem vamos conversar hoje. Está no ar o programa Café com Leite. Estamos começando mais um programa Café com Leite, aqui pela TV Verde Vale. Nosso convidado de hoje, Dr. Expedito Santana, ele que é médico radiologista, veio aqui nos dar uma aula, ensinar para você das necessidades, dizer para você das necessidades e quando se deve fazer exames radiológicos, nos ensinarmos. Afinal de contas, eu também quero aprender aqui durante toda essa hora que nós vamos bater esse papo aqui. Boa noite, doutor Expedito, muito obrigado pela sua presença, é um prazer tê-lo aqui no programa Café com Leite. Boa noite, Leite, boa noite, ouvintes. Primeiramente, quero lhe agradecer o convite, dizer que me sinto honrado estar aqui no seu programa e, acima de tudo, de ter um amigo como você, uma pessoa íntegra, honesta e competente. Muito obrigado. E estamos aqui para prestar alguns esclarecimentos, tirar algumas dúvidas dos seus telespectadores, dentro da medida do possível. Certo. Doutor, veja só, radiologia é o nosso tema. Quais são os riscos principais que tem em fazer exames radiológicos? Então, Leite, a radiologia, na verdade, hoje o nome se chama imaginologia. É a parte da medicina que abrange os métodos de diagnóstico por imagem. Tá? Então, tudo começou em torno de 1895, né? Quando o físico alemão Reuter descobriu o raio-x. Né? E logo em seguida houve a corrida das empresas para produzir aparelho de radiografia e os médicos também se interessaram pelo método, né? E a coisa não parou mais de crescer até então. Isso veio melhorar no diagnóstico dos pacientes, né? Então, veio porque a vantagem o papel da imaginologia é justamente você ver o que tem por dentro de nós, do paciente, onde os nossos olhos não conseguem chegar. Né? A gente consegue apalpar, algumas vezes a gente consegue auscultar com o estetoscópio, mas muitas das patologias, muitos dos órgãos internos, eles não estão ao nosso alcance sem que a gente abrisse o paciente. Tá? Né? Então a radiologia veio justamente preencher essa lacuna. Né? Então começou com raio-x, depois na década de 80, simultaneamente surgiram a ultrassom e a tomografia computadorizada. Né? Depois vieram os métodos de medicina nuclear, que é a cintilografia, depois surgiu a ressonância nuclear magnética, né? E concomitantemente também os métodos invasivos, que é o que a gente faz o cateterismo cardíaco, que já é mais a parte da cardiologia, né? Mas tem a parte de a arteriografia cerebral, a arteriografia dos membros inferiores, né? Com a avanço da tecnologia, a coisa foi sendo, como é que se diz, foi havendo um upgrade, né? Foram sendo incorporadas novas técnicas e novas aplicações, né? Então, assim, quando se fala de risco, a gente tem que entender que tudo na nossa vida tem risco. Acho que o risco maior que a gente passa é no nascimento, do parto. Talvez não seja nem aí, acho que na concepção. Né? Porque como é que a gente é concebido? A nossa mãe produz um óvulo e nosso pai produz milhões de espermatozoides. Já começa a briga aí. Ou seja, a chance de nós não existirmos hoje é muito grande. Não é? Quer dizer, podia ter sido qualquer outro espermatozoide que tivesse fecundado aquele óvulo e hoje eu não estaria aqui dando essa entrevista. Então esse foi o primeiro risco. No nosso dia a dia, a gente vive correndo risco. Dentro da nossa casa, quando você atravessa a rua, quando se expõe a uma chuva, alguma coisa. Então,
O que a gente tem que entender é que os riscos eles têm que serem pesados, ou seja, existe uma coisa chamada risco-benefício. Ora, eu preciso fazer um raio-x de tórax. Qual o risco que eu corro? Eu vou me expor a radiação ionizante. Né? A radiação ionizante é aquela que dependendo da quantidade e dependendo do tempo que você foi exposto a ela, pode ser que você venha sofrer uma lesão por esse artefato físico, né? Uso contínuo, né? Com a captação disso continuamente, né? Não só uma vez. Leite, é assim, quando se fala em risco de radiação, isso é uma coisa bem estabelecida. Por exemplo, um raio-x que você faz de tórax, né? Existe risco de que ele provoque algum dano celular? Existe, principalmente em alguns tecidos vulneráveis, como a tireoide, né? Que é muito vulnerável, a medula, ou na gestante, nos primeiros 3 meses de gestação, né? Porque o feto está na realidade não é nem feto ainda, é embrião, ele está numa velocidade de crescimento tão rápida que qualquer assim, agente externo pode provocar um dano naquele mecanismo, né? Mas agora tem coisas que são bem estabelecidas. Por exemplo, se você fizer uma dose de... Existem várias maneiras de medir radiação, de 10.000 rads. Em qualquer pessoa, ela vai morrer. Mas é uma dose assim, estratosférica, né? Tá? E assim, cada tecido do nosso corpo, ele tolera uma dose de radiação diferente. O sistema nervoso central ele é extremamente resistente à radiação, né? Já a medula óssea não é tanto, e assim por diante. Então, esses riscos, isso aí, são avaliados dentro da clínica. Os equipamentos hoje que estão surgindo. O médico profissional da radiologia faz isso ou tem uma fiscalização da vigilância? Tem a fiscalização da vigilância sanitária e existem os protocolos que são os físicos que calculam esses riscos, né? Mas, assim, na realidade, os benefícios do método é muito, muito, muito maior do que o risco. O risco assim, ele é lógico, ele tem que estar dentro de um padrão aceitável, né? Você não pode fugir daquilo dali, né? Mas os benefícios que o método traz são muito maiores. Agora, assim, quando a gente fala de risco, vamos dizer, quais os métodos que usam radiação ionizante? O raio-x, né? A tomografia computadorizada, a cintilografia óssea, né, que usa uma substância radiativa. Já o ultrassom e a ressonância magnética não utilizam radiação ionizante. Então, e outra coisa, o acesso ali de uma vez ou duas, por ocasião do exame, não vai afetar tanto quanto aquela pessoa que está diretamente ligada, realizando aqueles exames, né? Então, quem que se expõe mais à radiação? Em primeiro lugar, os técnicos de raio-x e os médicos que trabalham com o método em si, que nós estamos ali todo dia lidando, entrando muitas vezes você tem que fazer procedimentos invasivos, como é o caso da arteriografia, você tem que ficar junto do paciente, então você está levando uma certa quantidade de dose de radiação, ou alguns outros exames contrastados que você tem que injetar ali pertinho do paciente, né? Mas para isso a gente tem as proteções, né? A gente tem, quando você entra na sala de raio-x, ela tem vamos dizer assim, um mapa da distribuição da radiação dentro dela. Então, dependendo da posição que você se coloca, aquela dose de radiação cai assim de maneira significativa que você está levando. Além disso, existe... Tudo isso é feito através de uma regra? Chama de um levantamento radiométrico que é feito pelo pessoal técnico, físico, né, que faz isso, né? Outra coisa, a gente tem os aparatos que a gente veste, né, ventral de chumbo, luvas, óculos, aquela coisa toda, já para que a gente se proteja. E além disso, a gente tem também um sistema de medida, né? Quem trabalha com radiação ionizante vai fazendo esse monitoramento, né? E todo mês isso é mandado para um laboratório, né? Que não é aqui, é fora, e eles medem a quantidade e dizem, olha, você excedeu a sua dose, então automaticamente você tem que ser afastado do trabalho durante certo tempo, porque a dose ela é cumulativa, né? Tá? Então, na verdade, o risco de você ter uma lesão por radiação ionizante, ele é assim, quanto mais você se expõe, maior a chance de você ter, entendeu? Ele obedece à lei da probabilidade. Então, uma pessoa que fez um raio-x uma vez ou fez a tomografia, a chance dele desenvolver uma lesão é muito menor do que aquele que está todo dia lá levando radiação ionizante, né? Estamos conversando aqui com o Dr. Expedito Santana, ele que é médico, radiologista,
dando uma aula para a gente aqui sobre exames radiológicos, mas exames laboratoriais você encontra onde? No laboratório LAMIC. Com 32 anos de excelência em análises clínicas, o LAMIC conta com uma equipe de profissionais qualificados e 5 bioquímicos especialistas em diversas áreas clínicas. Uma estrutura completa, moderna e confortável, onde seus pacientes têm atendimento diferenciado. Equipamentos de última geração e as melhores metodologias para realizá-los. Laboratório LAMIC, excelência em análises clínicas. Um abraço a todos que fazem o laboratório LAMIC na região do Cariri. Um abraço para Ivanilson, doutor Ivanilson Júnior, doutor Leonardo Davi, doutora Socorro Cabral Bezerra, que fazem a administração maravilhosa do laboratório LAMIC. Doutor, o exame, quando é que é necessário? Quando é que o médico, o profissional de saúde entende ser necessária a realização do exame? Eu posso chegar lá e dizer, eu quero fazer um exame preventivo de algum tipo de radiologia, eu posso fazer isso? Leite, é assim, a rotina, o normal é o quê? Você está com essa tossezinha, aí você procura o seu clínico, né? Ele vai lhe auscultar. Se ele não encontrar nenhuma normalidade, provavelmente ele vai dizer, olha, Leite, você está com uma virose, vai para casa, faça um repouso, se hidrate, coisa e tal. Se ele desconfiar de alguma coisa, notar que existe algo de estranho, então ele vai lhe indicar um exame, tá? Então vai lhe dar uma solicitação e você vai até um serviço de radiologia, uma clínica radiológica, para que seja feito esse procedimento, né? Então, essa é a rotina, é o trâmite normal, né? Você pode chegar lá e dizer, olha, eu quero fazer um raio-x de tórax, porque, não sei, eu estou tossindo, coisa e tal, por conta própria. É certo? Não é certo. Não, tá? Deve ser feito. Não deve ser feito dessa maneira. Mesmo porque, quando se faz isso, né? Quando você faz um exame sem a solicitação, quem lhe garante que você vai dar assim, o destino apropriado daquele resultado? Né? Quem é o médico que vai lhe orientar depois? Né? Tá? Então, o certo é que você antes procure um clínico. Você falou de exame de rotina, né? Existem vários tipos de rotina. Por exemplo, uma rotina que a gente enfrenta no dia a dia são os exames por medicina do trabalho. O pedreiro que arranja um emprego, que faz aquele exame admissional, então normalmente entra raio-x de tórax. É o carteiro que antes de assumir seu emprego faz um estudo do esqueleto para ver se tem alguma deformidade, coisa e tal. E também faz depois, quando é demitido, né? E faz em algumas profissões, dependendo da situação em que essa pessoa trabalha, também são feitos exames periódicos, né? Para rastreamento de neoplasias, hoje, assim, o que está definido no mundo todo é a mamografia, né? Que todo mundo sabe que a mulher a partir de 40, 45 anos tem que uma vez por ano fazer a mamografia, né? Então, mas mesmo assim a mamografia ela é sempre solicitada pelo ginecologista ou mastologista, né? Normalmente ele vai, é feito uma série de exame ginecológico, né? O mastologista vai fazer o exame físico também, ver se encontra algum nódulo palpável e ele indica a mamografia. Tá? Mais ou menos por aí. Doutor, a questão dos... Quais são os profissionais que estão aptos a realizar esse exame? Só na sua especialidade? Bem, a imaginologia... Centro, né? A gente vai num pequeno centro, numa cidadezinha mais... assim, a imaginologia é o seguinte, é uma especialidade médica. Né? Depois que você se faz os 6 anos de medicina, que você se forma, aí você vai prestar prova para fazer a residência. A residência são no mínimo 3 anos, no mínimo. Tá? Dá 9, né? Então, desses 3 anos, você vai sair com, vamos dizer assim, apto a realizar a rotina de raio-x convencional, mamografia, tomografia computadorizada, ultrassom, densitometria óssea, né? E aí, se você quiser se especializar em outras áreas, você vai fazendo. Agora, principalmente o ultrassom, muita gente entra por vias paralelas, né? Vamos dizer, o cirurgião que faz um curso de ultrassom de 6 meses, 1 ano, e também realiza o exame, né? É o ginecologista que termina fazendo um curso de ultrassom, de ginecologia obstetrícia, também atua nessa área. Já a área de radiologia, normalmente quem mexe mais são os radiologistas, né? Tomografia, raio-x convencional. Mas, assim, o profissional que trabalha, que está apto, inclusive, a assinar perante a vigilância sanitária, é o radiologista. Inclusive, ele tem que ter o título de radiologista emitido
pelo Colégio Brasileiro de Radiologia e reconhecido no MEC, né? No Conselho Federal de Medicina. Sob pena de ser punido, né? Sob pena de ser punido, sob pena da sua clínica nem funcionar, porque se você não tiver uma vara da vigilância sanitária, a sua clínica não funciona. Doutor Expedito, a necessidade desses profissionais. Hoje o exame, todos esses tipos de exame, como mamografia, tomografia, a própria ultrassonografia como um todo, são necessárias, de certa forma, até para diagnosticar. Por exemplo, na ultrassonografia, para diagnosticar, digamos assim, se o feto, a criança está bem, né? Formada, né? Se tem algum problema. Isso tem melhorado muito a medicina. Melhorou demais, Leite. Eu acho que foi uma das especialidades que mais contribuiu para o avanço da medicina em si. Né? Uma coisa é você vamos dizer, encontrar um problema no feto com poucas semanas ou com poucos meses de gestação, onde você possa tomar alguma providência para que não tenha uma lesão maior, né? Ou então, vamos dizer, você encontrar no caso da mamografia, o que é que a gente procura? Chama microcalcificações, são as calcificações milimétricas, tá? Então, quando você encontra um grupo de microcalcificações ali numa região suspeita, né? Então, aquela é a chance, a hora da paciente ficar curada, de tirar esse tumor, né? E curar, ao invés de você esperar que esse tumor cresça a ponto da paciente sentir. Né? Aí você perdeu aquele tempo, né? O tempo, aquela janela terapêutica foi perdida. Então, na verdade, a grande contribuição da radiologia é justamente essa. Além de fazer o diagnóstico, né? De esclarecer, ajudar o clínico no seu raciocínio para chegar a um diagnóstico. Se você vai tratar uma pessoa que está doente, você tem que saber qual é a doença dela, porque senão você não vai saber o que é que você vai fazer, se você vai, qual antibiótico, ou qual medicamento, ou se for cirúrgico, qual a cirurgia, né? Tá. Mas aqueles pontinhos lá indicativos de que há um problema, o médico analisando aquele documento lá, emitido pelo radiologista, ele consegue identificar, por exemplo, o que se é um problema, digamos, cardíaco, digamos que tem uma pontuação lá no coraçãozinho do feto, e dá para ele identificar o que é aquilo ali, ou tem que fazer exames mais aprofundados? Leite, hoje a ultrassonografia obstétrica, ela é feita em vários níveis, né? Normalmente é o normal, a rotina, numa gestação sem problema. Vamos dizer, a mulher suspeitou que está grávida, ela vai fazer um exame no primeiro trimestre para ver se o saco gestacional tem um fetinho dentro, né? Depois, mais na frente, ela vai fazer um ultrassom que chama ultrassom morfológico, que é para ver se ele está tudo bem, se não tem nenhum defeito, alguma coisa assim. Se tiver algum defeito, tá? Detecta ali. Detecta ali. Né? E depois vai fazendo os ultrassons de acompanhamento para saber se ele está crescendo dentro daquele gráfico esperado, se está ganhando peso dentro do esperado para a idade gestacional, tá? Se a quantidade de líquido amniótico é suficiente, é normal, analisar a placenta, até chegar ao final da gestação, né? E com o ultrassom a vantagem é que você tem como estimar o tempo, né? E aí permite com que o obstetra e a mãe se preparem para dizer, olha, meu filho vai nascer tal data. Dia tal, né? Impressionante. Se nesse intervalo aí houver alguma intercorrência, ou o ultrassonografista que está fazendo desconfiar que tem alguma coisa de errado, vamos dizer, como você falou, olha, tem alguma coisa errada no coração do neném, desse feto, né? Dos fetos. Então aí ele vai para um outro tipo de profissional, né, que faz aquela parte de cardiologia fetal, tá? Coisa mais aprofundada. Mais aprofundada, né? já é uma subespecialidade. Muito bem. Doutor Expedito Santana, ele que é médico radiologista, conversando aqui com a gente sobre sua forma de trabalho, e o que é, acima de tudo, radiologia em benefício da saúde, em benefício de nós que somos usuários. E agora eu quero convidá-lo para saborear uma água mineral São Geraldo, que também é saúde. Doutor Expedito, água mineral São Geraldo, veio aqui, tem que saborear, viu? Porque não tem melhor. É a água mineral São Geraldo e eu quero falar dela agora. Água mineral e cajuína São Geraldo. Água faz bem à saúde. Beber água mineral São Geraldo, melhor ainda. Por isso eu indico a água mineral São Geraldo, porque é a melhor da região. A água mineral é do Grupo São Geraldo. É nossa, é da terra do Padre Cícero. Depois de saborear uma água deliciosa mineral São Geraldo, um cafezinho aqui para o nosso convidado, doutor Expedito Santana, falando sobre radiologia.
aqui no nosso programa Café com Leite. Vamos saborear esse cafezinho aqui. Acesse a nossa página, programa cafécomleite.com.br e também o Facebook do programa. Assista todos os nossos programas, dê a sua sugestão. Vamos a um rápido intervalo de apoio cultural, daqui a pouquinho nós voltamos. Estamos de volta desse segundo bloco do programa Café com Leite, hoje conversando com o Dr. Expedito Santana, ele que é médico radiologista, dando uma verdadeira aula para você, telespectador, dos exames, a necessidade e os benefícios e os riscos dos exames radiológicos. Mas eu não posso iniciar esse segundo bloco sem deixar de saborear um sorvete Mauriti. Sorvetes Mauriti. Faltava no Cariri, eu disse faltava, um sorvete delicioso e com sabores inigualáveis. Como eu disse, faltava, pessoal, porque chegou no Cariri os sorvetes Mauriti, o melhor sorvete já fabricado no Ceará. E eu estou falando dos sorvetes Mauriti porque ele tem diversos sabores, tem um padrão de higiene na sua produção, a tecnologia espetacular e o melhor, o preço super acessível e o sabor indiscutível e incomparável. Sorvetes Mauriti, um só impossível. Doutor Expedito, cintilografia óssea, o que é isso? A cintilografia, ele é um outro ramo, uma outra subespecialidade da imaginologia, da área de imagem. Qual é a diferença da cintilografia? Existe a cintilografia óssea, existe a cintilografia de tireoide, existe a cintilografia miocárdica, enfim, existe uma série de exames, hepática, renal e assim por diante. Tá? Então, qual é a diferença da cintilografia para o raio-x? O raio-x, a fonte de radiação que a gente usa para obter a imagem, está naquele tubo, está no tubo, que é tipo parecido com a luz fluorescente dessa daqui. Quando eu ligo o tubo na energia, que é disparo, ele gera o raio-x que vai atravessar as estruturas do paciente e vai ficar aquela imagem documentada no filme. Já a cintilografia, como é que ela é feita? Eu pego uma substância radiativa, tá? Uma substância radiativa, um radiofármaco, normalmente é o tecnêncio, existe o iodo e outros tipos de radiofármaco, mas na verdade ele é uma substância que emite raio-x, emite radiação, né? Radiação alfa, beta e gama, né? Nas três. Então, vamos dizer, se eu quero estudar a tireoide, eu vou usar o iodo radiativo que é o mais comum na tireoide, é o iodo, né? Ele vai para a tireoide, ele tem fome por iodo, ela é ávida por iodo, então o iodo vai para lá e aí a gente vai obter a imagem. Se eu quero fazer a cintilografia óssea, eu vou usar o tecnêncio e marcar com uma substância que entra no metabolismo do osso. Então, o osso vai captar essa substância, de carona o radiofármaco vai e vai ficar impregnado no osso. No coração, do mesmo jeito, no fígado, da mesma coisa. Então, eu tenho que aplicar essa injeção na veia. Esse medicamento é aplicado na veia. É o chamado contraste? Não, contraste é outra coisa. Né? Esse é o radiofármaco. Então, esse traçador, vamos dizer assim, esse radiofármaco, ele vai, dependendo do órgão que eu quero estudar, eu vou ligar esse radiofármaco numa substância que aquele órgão tem afinidade. Então, no caso da cintilografia óssea, quando é que a gente faz? Vamos dizer, uma paciente que tirou a mama porque tinha um tumor, ou um outro que tirou uma próstata porque tinha um tumor de próstata. Aí você quer saber se já existe metástase no osso dessa pessoa. A gente sabe que a mama e a próstata, os tumores de mama e próstata, eles costumam dar metástase para o osso. Tá? Então, na avaliação do tratamento desse paciente, dessas pessoas, é importante, é imperativo que você diga se tem metástase óssea ou não, porque se tiver ou não tiver, o tratamento vai ser outro, né? A sua linha terapêutica vai mudar. Então, como é que a gente sabe isso? Pode ser feito um raio-x, mas o método mais sensível é a cintilografia. Então, eu vou aplicar esse radiofármaco marcado com essa substância e ele vai percorrer o corpo e vai se impregnar onde existir lesão óssea. Tá? Então, se o seu esqueleto estiver normal, em todo o organismo. Se o seu esqueleto está normal, ele vai dar um padrão de imagem X. Se seu esqueleto tem algum foco de implante metastático, naquela área onde tiver o implante, vai existir uma hipercaptação. Como é que isso é captado? Você tomou o radiofármaco na veia, tem um tempo, né? Espera para que ele seja incorporado ao metabolismo.
E aí o paciente entra numa máquina parecida com a da tomografia, que é o equipamento que vai fazer uma leitura da sua quantidade de radiação que está no seu corpo. Tá? É por isso que esse exame, assim, a logística é um pouco diferente das outras, né? Vamos dizer, o aparelho de raio-x. Quando eu desligo o raio-x da tomada, acabou, não existe mais radiação. Você pode entrar lá dentro, você pode tirar aquela ampola, você pode... o paciente que fez um raio-x, ele sai da sala limpo, ele não tem risco de contaminar. Já a pessoa que fez um exame de cintilografia, ele recebeu uma substância radiativa. Então ele passa a funcionar como uma fonte de radiação. Então se eu faço um exame de cintilografia, né, primeiro, depois que eu termino aquele exame, eu não posso mais voltar para a recepção, porque senão eu vou contaminar os outros. Eu tenho que ficar num ambiente isolado, né? Tá? Tem um tempo que chama tempo de meia-vida. Eu não posso sair pela mesma entrada, eu tenho que sair por uma saída específica, tá? Então existe uma série de cuidados para que você evite que contamine as outras pessoas, tá? Esse radiofármaco ele não pode ser descartado aí como uma substância qualquer, porque senão vai contaminar o meio ambiente, né? Então tem uma série de cuidados em relação a isso. O senhor me disse que todas aquelas pessoas que tiveram problema de mama ou de próstata, é importante fazer, dependendo do método. Dependendo do método. Assim, normalmente ele entra no protocolo, ele chama de estadiamento, né? Ou pré-operatório ou pós-operatório, na avaliação. Mas é importante ficar fazendo esse exame com frequência? Não, ele é um exame bem específico e bem indicado, a indicação dele é bem precisa. Não, mas eu digo assim, daqui a 6 meses, refazer novamente? Leite, assim... Teve um tumor na mama ou na próstata, tá? Então foi extraído, etc. Então, por uma questão de revisão, daqui a 6 meses, 1 ano, refazer, por uma questão. Normalmente isso fica a critério dos oncologistas, né? Porque também, além disso, não é só o exame de imagem. Vamos dizer, você fez um exame você tirou a próstata, né? Aí você vai fazer aquelas dosagens seriadas de PSA, né? Tem alguns marcadores ósseos também que indicam que está havendo alguma coisa de errado. Se algum desses marcadores aponta o sinal de alerta, aí você volta a fazer toda a bateria de exame de novo. E agora, falando em saúde, eu não posso também deixar de dizer para você que a saúde bucal é importante. Por isso eu indico a Uniodonto Cariri. O plano de saúde bucal Uniodonto Cariri é o melhor e é para toda a família. Uniodonto Cariri, o melhor plano de saúde bucal do Ceará. Dentes brancos e saudáveis é saúde e você pode mantê-los cuidando preventivamente. O plano de saúde bucal Uniodonto veio para solucionar e preveni-los de problemas bucais. Uniodonto Cariri, o melhor plano de saúde bucal do Ceará. Doutor, os profissionais que realizam esse tipo de exame, a cintilografia óssea, também é o profissional de radiologia, como o senhor? Ou tem uma especialidade? É uma subespecialidade da radiologia. Ah, é uma sub, né? Você faz radiologia, depois você passa mais 2 ou 3 anos fazendo essa parte de medicina nuclear, né? Essa parte da cintilografia, ela está inserida na parte de medicina nuclear. E vem a ascensão, né? Essa questão da medicina nuclear. A medicina nuclear, ela está assim, se popularizando cada vez mais. Antes era difícil, a logística era complicada. Para você produzir esse radiofármaco não é uma coisa fácil. Ele tem um chamado tempo de meia-vida. O que quer dizer tempo de meia-vida? A cada período de tantos dias ou tantas horas, ele perde a metade da sua eficiência radiativa. Tá? Tanto que, assim, antes a gente tinha aqui no Cariri apenas no São Vicente, né? Agora já está se montando uma outra clínica de medicina nuclear também ali acho que é no Office, né? E normalmente como é que funciona a coisa? Junta um número X de pacientes, aí você prepara aquela substância para aquele pessoal lá e aplica. Vamos dizer, um paciente precisa fazer uma cintilografia óssea, né? A dose desse paciente ele tem que ser preparada com antecedência. Então, se ele não comparecer no dia do exame, aquela dose fica perdida. Está perdida, né? É o mesmo caso assim, num exame que, vamos dizer, já é um avanço da cintilografia, que é chamada do PET scan.
né, o PET-CT. O que é o PET-scan, o PET-CT? É uma fusão do equipamento de cintilografia óssea com tomógrafo. Então ele faz as duas imagens ao mesmo tempo e sobrepõe uma a outra. Com isso você ganha a sensibilidade da cintilografia, que é muito sensível, com a capacidade de mostrar as imagens, ou seja, vamos dizer assim, a definição de imagem da tomografia. Aí você junta os dois métodos, né? Com isso você pode avaliar nódulo de pulmão, nódulo de fígado, linfonodo no caso dos pacientes que têm linfoma. O médico antigamente o médico diagnosticava muitas vezes olhando no olho, né? Então, não era uma coisa tão sustentável, né? Mas hoje, com esse volume de exames, isso aí já facilitou demais a vida do paciente. Mas e assim, e termina que você, quando você faz um diagnóstico mais precoce, mais preciso, né? A chance de seu tratamento ser eficiente, você ficar curado, é muito maior. Porque você deixar esperar que venha a surgir sintomas, né, secundários para que você desconfie de uma neoplasia. A tomografia, também é realizada pela sua especialidade. Pelo radiologista. A tomografia. A tomografia ela tem uma dimensão de buscar, de diagnosticar doenças. A tomografia muito escondida, eu digo assim, não conheço os termos, mas aquelas doenças mais escondidas existentes no organismo. A tomografia foi assim, foi de uma importância assim enorme, né, para a radiologia, porque antes, quando a gente tinha um raio-x, primeiro que a sensibilidade do raio-x é baixa, né? Segundo, o raio-x ele é uma projeção, né, como se fosse uma sombra. Então muitas vezes você não sabe o que é que está na frente, o que é que está atrás, já na tomografia isso não existe. Olha, se eu tenho uma lesão no fígado, ela vai estar na posição do fígado. Se eu tenho uma lesão no rim, vai estar lá no rim, né? E a tomografia diagnóstica. Além do que, a sensibilidade da tomografia, ela é 100 ou mais vezes mais sensível do que o raio-x. Então, ou seja, você tem a oportunidade de diagnosticar uma lesão 100 vezes menor do que seria feito no raio-x, né? Assim, quando só existia tomografia, né, que a gente fazia o exame neurológico, fazia exame de coluna, de osso, de pulmão, abdômen, depois surgiu a ressonância magnética, né? Então a ressonância magnética hoje para neurologia é o exame padrão ouro. Olha, se eu quero analisar o parênquima cerebral de uma pessoa, saber que tipo de lesão ele tem, o exame é a ressonância. Mas se eu quero avaliar o pulmão, o exame é o CT. Então não conseguiu, né? Houve uma subdivisão aí. E vai dividindo. Então, assim, na verdade, os métodos de imagem existem vários. Por que existem vários? Porque não tem nenhum que sozinho consiga abranger todos os órgãos e todas as patologias. Então, quando você tem vários métodos ou várias teorias para explicar uma coisa só, né, é porque, na verdade, eles se completam, né? Mas aí o radiologista, quando ele dá aquele diagnóstico, realiza o exame e dá aquele parecer final, dá o diagnóstico dele lá, né? Não é o diagnóstico, mas dá o parecer, né? É um parecer, a gente emite um relatório, né? Um relatório onde a gente vai descrever se existe lesão ou não, né? Se existe, quais as características dessa lesão. E cabe o médico fazer uma análise mais E dependendo assim, do quadro de imagem, a gente pode assim, sugerir uma hipótese diagnóstica, né? Às vezes a gente crava o diagnóstico mesmo. Tem algumas situações que isso aqui é uma apendicite. Pronto, ele vai direto para... O médico radiologista deve ter relação boa com o médico clínico? Leite, isso aí é fundamental. Isso aí é uma coisa que é igual o cavaleiro e o cavalo, né? Não existe cavaleiro sem um cavalo, nem existe, né? Não existiria cavalgada sem o cavaleiro, né? Vamos dizer assim. Esse contato, essa conversa do clínico, do cirurgião com o radiologista é extremamente importante, né? Muitas vezes você está vendo uma coisa aqui, está fazendo um certo raciocínio, aí o clínico vai ter contato contigo, e você muda totalmente o seu raciocínio, né? E da mesma forma, às vezes, vou dar só um exemplo aqui, ó. Muitas vezes o que é que acontece? O camarada chega com uma dor no hipocôndrio direito aqui se acabando, com febre alta.
Aí o cirurgião, o clínico palpa e diz, olha, é uma colecistite, tem que botar na sala, vamos operar, tá? Coisa e tal. Aí você pede um ultrassom, porque hoje tudo é questão de documentação, você tem que se documentar também para o convênio autorizar os procedimentos, né, e tudo, enfim. E aí o cara faz o ultrassom, não tem nada, a vesícula está normal. Quando você faz um raio-x, vê que ele tem uma pneumonia. Ou seja, uma pneumonia na base do pulmão, ali irritando o diafragma, irritando o fígado e simulando uma colecistite. Então, isso aí é extremamente importante. Imagina você colocar um cara com uma pneumonia na sala, para abrir o abdômen dele, chegar e não tem nada dentro, né? É uma situação assim que acho que ninguém quer passar por isso, né? E essa relação, além disso, a gente cresce aí, né? Porque assim, Leite, todo mundo também tem nem sempre você é o dono da verdade, não é assim? Né? Então, quanto mais você conversa com quem pede o exame, com quem recebe, e quanto mais ele lhe informa, melhor fica o seu trabalho, fica mais seguro, você aprende, o colega aprende, e quem sai ganhando com isso é quem? O paciente. Né? Doutor Expedito Santana, ele que é médico radiologista, conversando com a gente, agora eu vou convidar para saborear mais uma água mineral. São Geraldo aqui, conversou aqui, é porque a gente começa a conversar, doutor, aí dá sede. Tem que saborear uma água aqui, né? Afinal de contas, essa água mineral São Geraldo é nossa, é da terra, é do Cariri. Enquanto eu saboreio essa água aqui, vamos falar da Azul Entulhos. Se você não quer ter problema com a fiscalização na hora de construir, se você pensa em contribuir com o meio ambiente, chegou no Cariri a solução. A remoção de entulhos é de responsabilidade daquele que produz e, pensando nisso, a Azul Entulhos veio para somar. Portanto, conte com a Azul Entulhos, ela faz isso para você. Você liga 8866-8444 de qualquer parte da região do Cariri e a Azul Entulhos vai até você. Um abraço a todos que fazem Azul Entulho na região do Cariri. Agende a visita de um profissional, é 8866-8444. Domingo a domingo, viu? Não tem hora. Vamos saborear mais um cafezinho aqui? É o café com leite, que eu quero ter o prazer de lhe servir. Enquanto nós saboreamos esse cafezinho aqui, acesse a nossa página aí nesse intervalo. Daqui a pouquinho nós voltamos, rapidinho. Esse balanço que não há noutro lugar, toda essa cor abençoada tropical. Seja onde for, é muito fácil de notar, só brasileiro é que tem esse alto astral. Refrigerante com o jeito do Brasil, é São Geraldo, é mais gostoso, é natural. Muito gelado pra galera que anda mil, é delicioso, é a pedida ideal. Sabor brasileiro, refrescante por inteiro, é São Geraldo, é sem igual. LAMIC, 32 anos de excelência em análises clínicas. Uma equipe composta por técnicos qualificados e 5 bioquímicos especialistas. Estrutura moderna e aconchegante, proporcionando aos seus clientes um atendimento diferenciado. Os resultados dos exames você pode acessar no site ou receber no seu e-mail. Laboratório LAMIC, excelência em análises clínicas. www.laboratoriolamic.com.br. Um sorriso não custa nada, mas vale muito, vale tudo. Com a família, com os amigos, todo mundo rindo junto. Sorria de verdade, faça um mundo melhor. Contagie alegria, você não vai estar só. Uniodonto Fortaleza, há 25 anos contagiando alegria. Se você não quer ter problema com a fiscalização na hora de construir, se você pensa em contribuir com o meio ambiente, chegou no Cariri a solução. A remoção de entulhos é de responsabilidade daquele que produz e, pensando nisso, a Azul Entulhos veio para somar. Portanto, conte com a Azul Entulhos, ela faz isso para você. Você liga 8866-8444 de qualquer parte da região do Cariri e a Azul Entulhos vai até você. Se você precisa de equipamentos de proteção individual EPI e de ferramentas Bosch, Skill, Motomil, Tramontina, Chaperini e outras, você encontra na Amigona Máquinas e Equipamentos. Visite uma de nossas lojas. Amigona
Máquinas e Ferramentas, na rua São Pedro, 1761, em Juazeiro do Norte. Estamos de volta nesse terceiro e último bloco do programa Café com Leite, aqui pela TV Verde Vale. Nosso convidado de hoje, doutor Expedito Santana, ele que é médico radiologista. Doutor, o senhor atende aonde? Na Clínica São José? Atualmente eu trabalho na Clínica São José, a maior parte do tempo. Trabalho na Clínica Imagem. Né? A gente está montando outro empreendimento aí, que acho que dentro de breve, aí, nesses 2 meses, deve estar surgindo. A Aqui no seu programa, Medic, né? Medic. E vai funcionar onde a Medic? Vai funcionar ali por trás do shopping, em frente àquelas torres do NIC. Que estão sendo construídas, né? Estão sendo construídas, é uma região assim, de fácil acesso, né? E ali a medicina está toda voltada para lá, né? Se polarizando ali, né? Tem o hospital regional, tem o Medical Center, já tem o Office Cariri, que também grande parte das salas são ocupadas por pessoal de saúde. Né? Mas o foco principal da Medic vai ser a radiologia também? Vai ser a radiologia geral, raio-x, convencional, mamografia, tomografia computadorizada, mamografia, densitometria óssea e ressonância nuclear magnética. A gente vai assim, sair um bom portfólio, né? Fago, não. A gente tem uma parceria com a Clínica Fago, né? Eles, assim, a gente sempre está em contato. Fisicamente eu não estou lá. Sim, né? fisicamente não. Mas tem uma boa relação. A gente tem uma boa relação de negócio, é uma parceria saudável, né? Com o Dr. Rosenberg. Dr. Rosenberg. Doutor, a necessidade, como é que vem se ampliando essa questão dos médicos de radiologia na região do Cariri? Leite, assim, a gente, você sabe, né, da nossa situação geográfica no Nordeste, né? O Juazeiro, ele fica praticamente aqui distante das capitais, né? Perfeito. Em torno de 600 quilômetros de Fortaleza, mais ou menos 600 para Teresina, né? É uma média para as capitais. Aqui, 600 e alguma coisa para Recife, então ficou no centro. O pessoal diz que o Juazeiro é o epicentro do Nordeste, né? Eu costumo dizer às vezes que o Juazeiro é o ep longe, porque 600 quilômetros é longe. É longe. Né? E talvez tenha sido isso aí que foi a nossa sorte. Como a gente está longe de Fortaleza, longe de Recife, longe de Teresina, longe de João Pessoa, longe de Natal, a gente teve que correr atrás do nosso recurso aqui. Né? Acho que talvez tenha sido isso que fez com que Juazeiro se tornasse esse polo de saúde que hoje é. Né? Você não pode pegar uma pessoa com traumatismo crânioencefálico, colocar, mesmo que numa UTI aérea, que tem para mandar para ser operado em Fortaleza, você tem que operar ele aqui. Né? Porque ali é a chance dele tem uma hora dele sobreviver. De viagem. Né? É uma hora de viagem, até que você decole, leve para o aeroporto, que o avião decole do pouso, que aproxime. E tempo, assim, em saúde, tempo é sangue, né? A gente corre contra o tempo. Então, essa distância do Juazeiro das demais regiões fez com que nós, os médicos, né, os profissionais de medicina, tentar suprir essa falta, né? E aí vieram os primeiros médicos, né, Dr. Mauro, Dr. Gesteira, que foram os grandes pioneiros, né? Dr. Zé Ulisses, né? Um cientista, um médico assim, fantástico, né? Dr. Aécio foi pioneiro na radiologia. Ainda hoje não é porque ele é meu irmão, mas eu admiro demais o Aécio, porque ele é um cara extremamente estudioso, ele está sempre à frente das coisas, né? Tanto do lado profissional como do lado empreendedor. Dele também, né? Já tem 4 filhos que são radiologistas, né? que acompanharam o pai. E hoje a gente dispõe, Leite, assim, da parte de imagem aqui no Cariri, a gente não deixa muito a desejar das capitais, tá? Hoje, olha, aqui no Juazeiro existem 3 ressonâncias de alto campo, né? Existe ressonância de baixo campo, para aqueles pacientes que têm claustrofobia, que não conseguem fazer no alto campo. Nós dispomos de serviços de radiologias muito bem montados. Baixo campo e alto campo. É isso? Assim, o campo que a gente fala é o campo magnético. Sim, né? certo. Então, quanto maior o campo magnético, mais potente é a máquina. Assim, mais recursos você pode tirar dela. Certo. Mas também maior é a limitação. Certo. Né?
alguns pacientes não conseguem entrar naquele tubo fechado do alto campo, porque tem, vamos dizer, tem pavor, não consegue ficar lá, não tem jeito. Aí a ressonância de baixo campo você já consegue fazer num ambiente mais aberto, onde você fica vendo, tá? Então, tem vantagens e desvantagens, né? Mas assim, hoje nós dispomos de ressonância no serviço privado, né? Dispomos de ressonância no serviço público, existe uma ressonância muito boa no hospital regional, né? Uma ressonância de alto campo, de última geração. Existem serviços como o hospital, o hospital de Barbalha lá, o Santo Antônio, né? Que dispõe de uma ressonância aberta, mas embora o hospital não seja público, mas é um hospital que tem convênio com a rede pública, né? E termina que você tem uma demanda da população mais carente. Da parte de tomografia hoje já está mais disseminada, já existe em outros municípios, Brejo Santo já tem tomografia, Iguatu já tem tomografia, Cajazeiras, que aqui a gente fala, embora seja outro estado, mas está na nossa zona de abrangência, também já tem tomografia computadorizada. Então a gente está assim, munido de um arsenal de equipamentos de medicina, de diagnóstico por imagem muito boa. E falta alguma coisa? Falta. Assim, o que falta aqui para a gente, para dizer que nós temos 100%, falta, como eu falei antes, o aparelho que faz o PET scan, né? Que já é uma... Mas eu acho que logo não vai 5 anos, aparece um investidor que vai... Já tem gente pensando nisso aí, gente grande, clínicas de nome famosas, que já está pensando em colocar à disposição. O Estado como um todo, o serviço público apoia? O Estado ele apoia de duas formas. Uma é através dos convênios, né, das parcerias, né, que normalmente as prefeituras fazem licitação e você presta serviço para a prefeitura, né? E a segunda forma é dentro da própria rede estadual. Tem também, né? Esse exame pode ser realizado. Pode ser realizado. Mesmo que seja daqui a 6 meses? O que é que acontece com o médico? Leite, assim, na verdade, né, existem as dificuldades dos trâmites, né? Infelizmente. Da burocracia, às vezes tem problema de logística, né? De material, enfim, né? Não depende do médico, né? Não depende da gente. A vontade da gente é que se o paciente chega no seu consultório, você atenda e resolva o problema dele ali de imediato. Mas o Estado, hoje, assim, da rede pública, existem bons equipamentos. Olha, nós estamos falando aqui de medicina preventiva, radiologia, cuidados, né? Mas eu não posso deixar de dizer para você que se você quer ter cuidados com a sua construção, a sua indústria, no seu comércio, com máquinas e equipamentos, é só procurar a Amigona, que eu tenho certeza que você vai resolver o seu problema. Se você precisa de equipamentos de proteção individual EPI e de ferramentas Bosch, Skill, Motomil, Tramontina, Chaperini e outras, você encontra na Amigona Máquinas e Equipamentos. Visite uma de nossas lojas. Amigona, Máquinas e Ferramentas, na Rua São Pedro, 1761, em Juazeiro do Norte. Doutor, treinamento. Aquelas pessoas, porque o médico, apesar de ser uma ação, uma execução de uma tarefa personalíssima, ou seja, precisa-se de um médico para atender aquele paciente, você tem alguns assessores, eu diria assim, ou pessoas para dar suporte para realizar esses exames? Leite, assim, a nossa especialidade, a gente lida muito com tecnologia, né? Aliás, uma tecnologia extremamente avançada. Acho que a ressonância magnética, os princípios físicos, né, e matemáticos, aquela software de hardware, é assim, uma coisa estratosférica, né? E para isso gera uma demanda grande de mão de obra especializada. Quando eu cheguei aqui há 15 anos atrás, aqui em Juazeiro, acho que tinha um tomógrafo em Barbalha, né? E a primeira dificuldade que a gente teve foi o pessoal para operar esse tomógrafo, o técnico de raio-x. Já dizia bons técnicos de radiologia no Cariri. Mas para operar aquela máquina é um serviço totalmente diferente. É como assim, fazer uma comparação. Você é motorista de táxi.
né? Você dirige bem o táxi, você é cuidadoso, é educado, é zeloso. Mas eu agora comprei um avião. E aí? O motorista do táxi não dá certo para pilotar o avião, né? Aí você tem que arrumar um profissional treinado para aquilo. E a gente não dispunha naquela época de sequer de centro de treinamento. Então, muitos dos primeiros técnicos que trabalharam com tomografia foi nós mesmos que treinamos, os radiologistas, né? Depois foram surgindo escolas técnicas, que foi formando a geração mais nova. Graças a Deus, hoje, assim, a gente já tem um pool de profissional treinado para isso, e satisfatoriamente resolve a nossa demanda, né? E aí vieram o quê? A segunda dificuldade, o médico treinado. O que é que adianta eu ter uma clínica de radiologia com todos os métodos, né? Ter minha clínica cheia, mas não ter o profissional para executar os exames, porque eu sozinho não consigo, né? Nós hoje, o Juazeiro tem o quê? 350 mil habitantes, 400 mil habitantes. Eu acho que a área de abrangência da gente dá mais de 1 milhão de habitantes. Mais de 1 milhão. Não é assim? É. E aí para isso tem que ter gente trabalhando. Durante uma boa parte aí, durante muito tempo, a gente só tinha residências de radiologia. A residência que eu falo é aquele serviço que treina o médico depois de formado. Ele fez 6 anos de medicina e aí ele vai se chamar de médico residente. Por que residente? Porque ele mora dentro do hospital durante 3 anos, né? 24 horas, né? Então a gente tinha onde? É ali onde ele vai se tornar realmente um especialista. Né? Um especialista. Então a gente tinha esse centro só nas capitais. Era Recife, Fortaleza, andava ainda engateando, Salvador, São Paulo, Rio de Janeiro, onde se concentravam os maiores serviços, né? Aí depois a coisa foi difundindo. Hoje nós temos residência de radiologia no hospital regional, com excelentes radiologistas, formando profissionais assim, extremamente qualificados, uma orientação muito boa. Os profissionais que trabalham no regional, né? O Haroldo, o Célio e outros mais são orientadores que não deixam a desejar de outros centros. Então hoje nós estamos formando a nossa mão de obra. Então o que é que eu vejo hoje de dificuldade que nós temos? Como eu lhe falei, a nossa especialidade, a gente trabalha com uma tecnologia muito avançada. É aí que a coisa assim complica um pouco, e pega, como você disse, né? Quem dá manutenção desses equipamentos? Tá? Então muitas vezes, vamos dizer, um aparelho para e você tem que ligar para Siemens, ou para GE, ou para Philips, e esperar 2, 3 dias que o cara agende uma visita. Quando chega, às vezes é um componente que danificou, aí vai mais 2, 3 meses esperando aquela peça, aquela placa. Então o que assim, hoje a maior dificuldade nossa, na nossa região, é a assistência técnica, tá? É tanto que a gente vem batendo isso aí. Algumas empresas já estão prometendo de botar uma filial, uma sucursal, como é que chama, não sei. Ou seja, botar deixar aqui disponibilizar um engenheiro ou um técnico, né, para dar suporte à região. Acho que hoje, assim, de dificuldade maior, dificuldade técnica seria essa daí, né, que é a parte. Pois estamos chegando ao final de mais um programa aqui, Café com Leite, conversando aqui com o doutor Expedito. Doutor, eu acho que esse tema nós poderíamos estender a mais 1 ou 2 programas, porque na verdade a gente começa eu aprendi muito hoje aqui, eu tenho certeza que o nosso telespectador também absorveu muitas informações, porque muitas vezes uma radiografia simples você não sabe o quão a importância ela tem, né, e até que ponto pode atingir. Então, ficou esclarecido aqui das necessidades dos exames radiológicos que você deve ou não fazer. E para isso, nós convidamos o doutor Expedito Santana, ele que veio aqui espontaneamente nos abrilhantarmos e abrilhantar a sua casa aí, assistindo o programa Café com Leite, tendo essa verdadeira aula. Doutor, muito obrigado pela sua presença mais uma vez. Foi um prazer tê-lo aqui, viu? Obrigado, agradeço a oportunidade, espero ter contribuído aí com o nosso povo, né? Com certeza. Em relação o nosso trabalho, né? Dizer o que é que a gente faz, que a gente se orgulha disso, né? A gente quer ver nosso Cariri crescendo, quer ver a nossa medicina ficando cada dia mais forte, né? Eu acho que uma coisa muito boa para nós foi essas faculdades que vieram. Isso alavancou
a nossa profissão, né? Melhorou muito. Aliás, foi um divisor de águas. Vieram novos profissionais e cada dia vão chegar mais, se Deus quiser, com um nível cada vez melhor. E que daqui a pouco a gente tem que lembrar que nós estamos formando médicos. Eu ensinei durante quase 12 anos na FMJ. Hoje, vários colegas que trabalham comigo foram meus alunos. Daqui a pouco eu vou ser paciente deles, né? Porque a gente envelhece, a gente também adoece, né? A gente espera que a medicina cada dia melhore, porque nós também vamos precisar dela, né? Mas para você ser paciente ainda vai demorar um pouco. Espero, né? É isso aí, chegamos ao final de mais um programa Café com Leite. Amanhã estaremos de volta aqui às 20h30. Um abraço a todos e até lá. Esse balanço que não há noutro lugar, toda essa cor abençoada tropical. Seja onde for, é muito fácil de notar. Só brasileiro é que tem esse alto astral. Refrigerante com o jeito do Brasil. É São Geraldo, é mais gostoso, é natural. Muito gelado pra galera que anda mil. É delicioso, é a pedida ideal. Sabor brasileiro, refrescante por inteiro. É São Geraldo, é sem igual. LAMIC, 32 anos de excelência em análises clínicas. Uma equipe composta por técnicos qualificados e 5 bioquímicos especialistas. Estrutura moderna e aconchegante, proporcionando aos seus clientes um atendimento diferenciado. Os resultados dos exames você pode acessar no site ou receber no seu e-mail. Laboratório LAMIC, excelência em análises clínicas. www.laboratoriolamic.com.br. Um sorriso não custa nada, mas vale muito, vale tudo. Com a família, com os amigos, todo mundo rindo junto. Sorria de verdade, faça o mundo melhor. Contagie alegria, você não vai estar só. Uniodonto Fortaleza, há 25 anos contagiando alegria. Se você não quer ter problema com a fiscalização na hora de construir, se você pensa em contribuir com o meio ambiente, chegou no Cariri a solução. A remoção de entulhos é de responsabilidade daquele que produz e, pensando nisso, a Azul Entulhos veio para somar. Portanto, conte com a Azul Entulhos, ela faz isso para você. Você liga 8866-8444 de qualquer parte da região do Cariri e a Azul Entulhos vai até você. Se você precisa de equipamentos de proteção individual EPI e de ferramentas Bosch, Skill, Motomil, Tramontina, Chaperini e outras, você encontra na Amigona Máquinas e Equipamentos. Visite uma de nossas lojas. Amigona, Máquinas e Ferramentas, na Rua São Pedro, 1761, em Juazeiro do Norte.